Hoje é um dia de grandes emoções, de fortes emoções. Além de estar na presença de Deus, domingo é sempre um dia em que nós podemos nos emocionar na presença de Deus. Afinal de contas, não é a todo pecador como nós que Deus concede o privilégio de conhecer a verdade e poder estar na presença dEle e adorá-lo domingo após domingo. Eu não sei se você encara assim, mas eu encaro assim. Todas as vezes que Deus permite eu entrar por aquelas portas, ouvir a sua palavra, estar na presença dEle, sendo eu quem eu sou, e eu sei quem eu sou, irmãos, mas mais do que eu, Deus sabe quem eu sou, assim como você também, e mesmo assim Ele abre as portas e me convida para a sua presença. E no meu caso em particular, ter o privilégio de ainda poder compartilhar a palavra de Deus com vocês, me enche o coração de muitas emoções muito profundas. Mas hoje, de modo especial, desde pela manhã, quando tivemos a apresentação das crianças para as mães, no culto que nós fizemos ali em cima, no departamento infantil, é uma alegria tremenda você ver pequenos, muito pequenininhos, alguns daqueles que estavam aqui, cantando, tocando já instrumentos e aprendendo algo que é precioso, que não tem escola do mundo que ensine, que é adorar a Deus, conhecer a Deus e poder fazê-lo conhecido. E agora, quando nós vemos essa última música cantada por esses dois queridos filhos, e eu digo filhos porque aqueles que, como eu, os viram bem pequenininhos, por incrível que pareça, Alisson, o filho já foi pequeno, o pai é comprido, ele também, mas ele já foi pequenininho, então a gente fica feliz em saber que o tempo vai passando, obviamente a gente vai envelhecendo, mas tem um privilégio, tem uma sobremesa da vida, que é ver os filhos e os filhos dos nossos irmãos crescendo no caminho do Senhor. E para mim isso é um grande privilégio, pode ter certeza disso. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Hoje nós vamos dar continuidade à segunda mensagem da série Faça do seu lar. Este foi o tema que nós escolhemos como equipe pastoral para ministrar aos irmãos ao longo do mês de maio, esse mês que comumente é conhecido como mês da família. E nós começamos domingo passado dizendo, faça do seu lar um altar. E como dissemos domingo passado, sempre pela manhã nós vamos ministrar um princípio relacionado ao tema, faça do seu lar um altar, o princípio foi ministrado pela manhã, e à noite nós vimos um exemplo bíblico de como esse lar pôde ser considerado e transformado num altar, na vida de Abraão, quando ele tomou uma decisão diferente do seu sobrinho Ló, e os efeitos foram tremendos e abençoadores para a vida de Abraão. Tudo isso está lá no YouTube, no canal oficial da igreja, você depois pode rever. E hoje, nós vimos a palavra de Deus ser ministrada pela manhã pelo reverendo Kilvin sobre o tema, faça do seu lar uma escola. E hoje nós vamos ver um exemplo de como é que isso funcionou, e de como é que isso funcionava desde os tempos antigos, quando os pais faziam da sua casa um lugar para os filhos aprenderem mais do que escovar os dentes depois das refeições. Algo muito mais profundo e muito mais eterno. Eu gostaria, portanto, de ler com vocês Deuteronômio capítulo 6, e logo depois fazer referência a uma família, agora no Novo Testamento, que colocou isso em prática. Diz assim a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 1, quando Moisés profere um dos 5 sermões, uma das 5 mensagens, revendo a lei e ministrando-a novamente para um povo que estava em cima do Monte Nebo, atual Jordânia, vendo a terra prometida lá embaixo, o Vale do Jordão. E antes que eles entrassem naquela terra, eles fazem uma revisão, uma recapitulação da lei do Senhor. Eles tinham ouvido a lei do Senhor durante 40 anos, particularmente a primeira geração tinha ouvido a lei do Senhor quando saiu do Egito, mas daquela geração só tinha sobrado Josué e Calebe, portanto era uma geração nova, que precisava ouvir a voz do Senhor de novo, sendo representada na lei do Senhor. E assim diz Moisés, nesta parte da recapitulação da lei do Senhor. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, que te ensinassem
para que os cumprisses na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor, o teu Deus, e guardes todos os teus estatutos, ou todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, ouve, Israel, ó Senhor, nosso Deus, o Senhor, nosso Deus, é o nosso único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E agora no verso 20. Quando teu filho no futuro te perguntar dizendo: o que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus os ordenou, então dirás a teu filho: nós éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como Ele nos tem ordenado. Que sua palavra seja abençoada e trazida ao seu coração nessa noite. Amém? Vamos pedir isso a Deus em oração? Ó Deus amado e querido Pai, fala conosco, Pai, porque a tua palavra sendo exposta é palavra que o Senhor escolheu para nós nesta noite, palavra viva, palavra que nos exorta, nos conforta, nos consola e nos edifica. Que essa palavra seja agora, ó Deus, de alguma forma personalizada pelo Teu Espírito para cada um de nós, na medida em que formos expondo a Tua palavra, ó Espírito de Deus, aplique esta palavra a cada coração carente que temos aqui, como o meu e o dos meus irmãos, que precisam ouvir a Tua voz. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O personagem do Novo Testamento, não do Antigo Testamento, mais citado, mais conhecido depois de Jesus e dos apóstolos, é a figura de um jovem que foi criado como cristão pela mãe e pela avó, que não tinha um pai crente, que não tinha um pai que eventualmente fazia isso que Deuteronômio 6 recomendava que os pais fizessem, mas que tinha tido uma influência tremendamente abençoadora, benéfica e duradoura no seu coração. Paulo escreve 2 cartas para ele. A última delas, Paulo estava numa prisão. Esse jovem havia crescido e se tornado pastor da igreja na qual Paulo tinha dedicado mais tempo no seu ministério, a igreja em Éfeso. Agora, aquele jovem estava tomando conta do rebanho que Paulo dedicara 3 anos cuidando, cultivando a fé e a piedade deles. E lá da prisão, o velho apóstolo, no final dos seus dias, lembra de escrever uma segunda carta àquele jovem para dar uma espécie de polimento final ao seu ministério. A intenção de Paulo era dar aquelas recomendações finais de um velho pastor para um jovem pastor. Timóteo havia sido conhecido por Paulo na sua segunda viagem missionária. Paulo sabia quando, ali naquela região da Galácia do Sul, entre as cidades de Icônio, Listra e Derbe, que a influência de sua avó e de sua mãe, sua avó Ló e de sua mãe Eunice, tinham sido duradouras sobre aquele jovem.
Ele menciona isso logo na primeira carta, no capítulo 1, no verso 5 de 2 Timóteo, quando ele diz assim, que pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e que estou certo que também habita em ti, por isso eu estou ansioso para te ver, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo desta fé. Portanto, Paulo sabia muito bem que Timóteo tinha sido criado num lar em que o seu pai não servia a Deus, mas a sua mãe e a sua avó tinham passado de uma geração a outra geração aqueles valores que ele resume nessa expressão, uma fé sem fingimento, ou, em outras versões, uma fé sem hipocrisia, uma fé sincera, uma fé autêntica, uma fé não necessariamente restrita a ritos religiosos, uma fé verdadeira. O tipo de fé que verdadeiramente, irmãos, não se aprende necessariamente apenas na igreja, mas principalmente no lar. É no lar que toda hipocrisia é testada, mais do que na igreja. É na convivência diária, nos momentos em que nós estamos de bom humor e nos momentos que nós estamos de mau humor, em que as coisas estão indo bem ou as coisas estão indo mal, nos momentos em que nós vemos injustiças acontecendo pelas pessoas que mais nós amamos, ou injustiças que nós cometemos contra as pessoas que mais amamos, e que eventualmente, mesmo amando, temos o poder de magoá-las, é nessa hora que a fé é testada. E eu falo não na fé no sentido da convicção daquilo que você crê em Deus, mas da aplicabilidade prática da fé no dia a dia. Aquilo que a gente chama de ética, de valores, as expressões visíveis em comportamentos, em atitudes, em escolhas daquilo que nós dizemos crer. Paulo lembrava de Timóteo e dizia assim: eu me lembro, você ainda jovem, passando na minha segunda viagem missionária, quando eu soube de um jovem que tinha um excelente testemunho. E esse testemunho era decorrente da maneira como sua mãe Eunice e sua avó Lóide tinham transmitido de mãe para filha e de filha para filho, de avó para mãe, de mãe para filho, essa fé sem fingimento. Quando Paulo então exorta Timóteo, você pode ver na segunda carta reflexos daquilo que certamente Timóteo tinha aprendido aos pés de sua mãe e de sua avó. Quando ele faz algumas recomendações, por exemplo, como Timóteo deveria se comportar como pastor, de como ele deveria tratar diversos segmentos da igreja, ele faz algumas recomendações que nós logo nos recordamos daquelas coisas que aprendemos na infância. Ele diz assim: aos mais velhos, trate como pais e mães. As irmãs da sua idade, trate, ou as mulheres da sua idade, trate como irmãs em Cristo. Coisas que a gente aprende e que antigamente se chamava de educação doméstica. A diferença no caso de Timóteo é que essa educação doméstica era pautada, fundamentada em algo que elas, como mulheres judias, tinham aprendido possivelmente das gerações anteriores, baseado nesse texto de Deuteronômio 6. Então eu ouso dizer que quando Lóide e Eunice transformaram o seu lar numa escola, cujo aluno principal era Timóteo, que se transformou depois num jovem pastor, que se torna o personagem mais conhecido do Novo Testamento, mais mencionado no Novo Testamento, depois de Jesus e os apóstolos. Certamente o currículo que elas usam está contido em Deuteronômio capítulo 6. A cartilha que Lóide e Eunice usam, possivelmente era uma cartilha que passava por esses ensinos que estão aqui em Deuteronômio capítulo 6. Sobre os quais eu convido que você repouse o seu olhar e de alguma forma seja desafiado ou desafiada, como pai e especialmente como mãe, a influenciar os seus filhos transformando o seu lar numa escola. Alguém me disse hoje uma frase que talvez você conheça, mas para mim, por incrível que pareça, era desconhecida. Eu nunca tinha ouvido alguém dizer que a escola, a casa dos pais é a escola dos filhos.
E quando essa pessoa mencionou isso, veio bem a calhar aquilo que eu gostaria de ministrar nesta noite para os irmãos. É que para que o seu lar se transforme numa escola, o seu lar precisa ser uma escola principalmente para os filhos. E nesse aprendizado, Deuteronômio capítulo 6, é a regra, é o catecismo, é o manual, é a cartilha. Volte agora os seus olhos para o texto e perceba o que é que precisava ser ensinado por qualquer mãe, por qualquer pai judeu aos seus filhos, para que eles entendessem que o fim da lei, a finalidade, o propósito daquilo que Moisés estava ensinando para eles era a obediência. Perceba que quando Deus diz para Moisés proferir esse documento, essa mensagem, que fica registrada como documento aqui na Escritura Sagrada, ele faz menção a 3 categorias de ensinos. Diz logo no verso 1: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem. Alguns comentaristas dizem que essas 3 palavras, mandamentos, estatutos e juízos, dizem respeito a um processo pedagógico transversal, em que você diz, através dos mandamentos, qual é o princípio, através dos estatutos, as consequências benéficas desses mandamentos serem adquiridos, e através dos juízos, as penalidades e prejuízos se esses mandamentos não forem seguidos. Então, na verdade, é como se fosse uma expressão técnica em que Deus está dizendo, olha, você vai ensinar aos seus filhos as coisas que eles devem crer, os benefícios que eles podem receber daquilo que creem e os malefícios das más escolhas de não crerem naquilo que você está ensinando. Portanto, de fato, nós estamos aqui diante de um recurso pedagógico que Moisés diz que era preciso que fosse feito na ambiência do lar. E isso como mandamento do Senhor, o nosso Deus, do Senhor, o Deus deles. E isso era para que, veja o verso 1 ainda, para que sendo ensinados, eles cumprissem na terra a que passariam a possuir. O processo pedagógico seria testado na prática, quando eles não mais numa peregrinação, mas já assentados na terra, acomodados confortavelmente com o quinhão de terra que o Senhor tinha dado a cada um, tendo o Senhor cumprido todas as suas promessas e tendo a prosperidade daquela bênção de Deus sobre eles, que em dado momento, testados ou tentados a esquecer do que haviam passado durante os 40 anos no exílio, eles fossem lembrados de quais eram os princípios, os benefícios dos princípios que eles obteriam se cumprissem os mandamentos e os malefícios ou consequências se descumprissem. É mais ou menos como nós sabemos que aconteceu conosco e que acontece com qualquer criança quando, dentro da ambiência, como um ninho pedagógico que nós usamos em casa para ensinar as coisas básicas, como limpar a boca na hora da refeição com um guardanapo, usar um garfo e uma faca, também ensinamos valores de não falar alto, de respeitar quem está falando e coisas básicas, mas que nós sabemos que essas coisas básicas serão efetivamente testadas quando eles não estiverem conosco. Quando eles estiverem na casa dos nossos amigos, dos amigos deles, quando eles estiverem nos momentos em que eles não estiverem debaixo dos nossos olhos. De maneira análoga, o que Moisés está dizendo é: há coisas que vocês precisam ensinar aos filhos de vocês, os mandamentos, os estatutos e os juízos, que permitirão que os seus filhos, quando entrarem na casa dos outros, na terra que eu vou dar a eles, eles então possam colocar em prática aquilo que eles estão ouvindo diariamente em casa. E o que é que eles estavam ouvindo diariamente em casa? Eu mencionei limpar a boca com guardanapo na hora da refeição, usar garfo e faca, mas era mais do que isso. Se você olhar direitinho, esses estatutos, mandamentos e juízos que são ordenados,
eles são ordenados e começam com uma expressão que dá sentido a tudo e que se encontra no versículo 3. Os judeus conhecem essa expressão como shemar, ou o chamado, o ouvir de Deus, o ouvir a Deus, que todo judeu precisa ter. Diz assim: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em outras palavras, esse processo pedagógico começava com uma crença que estrutura todas as outras crenças, que é a crença da existência de Deus e da aliança que Ele faz com todos aqueles que nele creem. Toda a moral, toda a ética, todos os relacionamentos sociais, todas as regras de convivência que os judeus aprendiam no trato uns com os outros, nas relações sociais, nas várias funções sociais que existiam, eram baseadas numa convicção, de que Deus existia e que Deus havia feito uma aliança com eles, e essa aliança tinha direitos e tinha deveres. E qualquer comportamento externo, qualquer atitude externa, qualquer comportamento social, era reflexo do temor a Deus que eles precisavam ter. Olha só como isso parece em muito com aquilo que nós devemos fazer, se não for semelhante ao que nós devemos fazer, se quisermos que os nossos filhos sejam de fato criados num lar que se transformou numa escola. Quando eles estão conosco, nós temos o poder coercitivo da disciplina. Quando eles estão debaixo do nosso olhar, nós temos o poder da observância, da vigilância. Quando eles estão ao alcance das nossas mãos, nós temos o poder de reprimi-los, de discipliná-los, de segurar pela mão, de direcionar a escolha, de falar ao ouvido, de dizer o que eles precisam fazer e não fazer. Mas assim como na infância de Israel, durante os 40 anos do Egito, haveria um dia em que eles haveriam de entrar na terra prometida e vivenciar a maturidade deles como nação, assim também Deus comparativamente diz, do mesmo jeito que a nação, como nação, vai ter um tempo de maturidade em que vai ter que tomar as suas escolhas sem que eu esteja ao alcance das mãos, fazendo qualquer disciplina sobre eles, ou ao alcance dos meus olhos, assim também cada família terá os seus filhos um dia fora de casa, constituindo a sua própria família, tendo os seus próprios filhos, fazendo as suas próprias escolhas, fazendo os seus próprios negócios, decidindo as suas próprias decisões futuras. E quando isso acontecer, o que é que eles precisam crer? Em primeiro lugar, eles precisam crer que existe Deus e que Deus fez uma aliança com eles. Logo após a mensagem, nós vamos receber, ainda como parte do nosso culto, uma querida irmã que foi batizada na infância, na Igreja Presbiteriana de Petrolina, e que fará a sua pública profissão de fé agora. Era para ter estado com o grupo que foi recebido, mas ela não estava aqui. Isso me veio meio a calhar, sabe por quê? Porque nós teremos um exemplo prático, como outros que aqui estão, de crianças que um dia foram pequenas como essas que estão aqui, que foram ensinadas, que foram consagradas a Deus pelo batismo, que é o símbolo da aliança no Novo Testamento, assim como a circuncisão era o símbolo da aliança no Antigo Testamento, e que, tendo sido instruídas, vão poder, na idade adulta, dizer assim: a fé dos meus pais também é a minha fé. A convicção que existe um Deus e que fez meus pais me criarem no temor do Senhor, agora não é a convicção apenas dos meus pais, é a minha convicção, e por isso eu farei a minha profissão de fé. Esse costume, baseado nesta convicção teológica doutrinária, é herdada também dos judeus, quando aos 12 anos de idade, provavelmente por volta dessa idade, toda criança faz o seu bar mitzvah, que na tradição judaica significa exatamente isso. Ele que até então ficava no átrio com as mulheres, como criança que era,
ainda que participando da vida religiosa, mas não como um homem adulto no serviço da sinagoga, agora ele vai fazer a sua pública profissão de fé e vai ser considerado aos 12 anos de idade, plenamente responsável diante de Deus para viver uma vida que glorifique a Deus e que espalhe a presença de Deus e a fé de Deus, ou a fé em Deus entre os homens. Os judeus talvez sejam aqueles que melhor podem representar a instituição do lar como uma escola. Nos vários momentos da história em que eles foram perseguidos e que não podiam ter os seus filhos matriculados em escolas regulares, o que salvou a educação daquela nação, daquele povo, foi o fato de que em casa eles aprendiam não apenas a matemática, o português, a química e a biologia, que qualquer escola poderia ensinar em qualquer lugar, mas eles aprendiam também as razões porque eles precisavam aprender aquilo, porque eles precisavam ser educados, e as razões todas apontavam para Deus. Isso fica claro no verso seguinte, quando depois de chamar a razão de aqueles pais entenderem por que precisavam transformar o seu lar numa escola, ele dá o primeiro conteúdo do que precisava ser ensinado. Veja, a primeira razão era porque o Senhor nosso Deus é o único Senhor e Ele fez conosco sua aliança. Mas o primeiro ensino, a primeira matéria, a primeira disciplina, o primeiro conteúdo que eles precisavam aprender, estava no verso 5, quando diz assim: amarás, pois. Veja que o pois faz uma grande diferença aqui. Porque o Senhor é o nosso Deus, e o único Senhor, e fez conosco aliança. Então a primeira coisa que você precisa aprender é amar a Deus acima de todas as coisas. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Perceba que a palavra que se repete é todo, toda, duas vezes. Isso significa integridade, abrangência, permeância, transversalidade, em todos os momentos, de todas as formas, com todas as motivações de alma, de coração, com todas as forças, com todo o ímpeto, com toda a intensidade, com toda a intencionalidade. Amem ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças. Queridos, o primeiro conteúdo que os nossos filhos não aprenderão na escola se não aprenderem em casa é amar a Deus acima de todas as coisas. Isso eles precisam aprender em casa. E eles jamais aprenderão, mesmo que frequentem uma escola cristã. Mesmo que eles estejam matriculados sob a orientação de professores cristãos. Porque esse é o tipo do ensino que não é teórico, entende? Não é algo que a gente coloca numa lousa e escreve. É algo que os filhos vivem e veem, sendo vivido pelos pais ou não. É o que a gente chama com o processo de modelagem, de aprendizagem por modelagem. É aquilo que faz com que o exemplo arraste, embora a instrução nem precise ser tão assim formal. É aquilo que faz com que o filho, vendo que o pai e a mãe amam ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, naturalmente amem, assim como os pais amam, ou não. O primeiro conteúdo, portanto, tem a ver, queridos, com ensinar os nossos filhos a amar a Deus. Haverá um dia que seu filho ou sua filha, com absoluta certeza eu afirmo isso, questionará ou será questionado sobre a relação dele com Deus. Faz parte de uma época da vida que a gente duvide de tudo e eventualmente até duvide de Deus e da relação com Deus. Mas sabe o que é que sustenta nos momentos de dúvida? São todos aqueles momentos da formação de alguém
que o fez ou a fez experimentar o amor de Deus e dedicar a Deus um amor de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças. E aí a pessoa passa a duvidar de tudo, mas tem uma certeza íntima, profunda, irredutível, de que Deus a ama e de que ela deve amar a Deus de volta. Isso escola nenhuma ensina. Isso aprendemos ou não em casa. Isso os filhos aprendem ou não com os pais. E aprendem ou não a partir de atitudes práticas, a partir de escolhas que fazemos, a partir de motivos que nós damos, a partir de escolhas que nós fazemos, que refletem ou não se amamos a Deus acima de todas as coisas, ou se Deus é um detalhe na nossa vida. Veja, portanto, que o primeiro conteúdo tem a ver com amar a Deus acima de todas as coisas. Ato contínuo, depois de falar da primeira razão e do primeiro conteúdo, Deus agora vai descrever como é que deve ser a metodologia para transformar a casa, o lar, numa escola. E veja que ele não fala sobre materiais pedagógicos, ele não fala sobre recursos audiovisuais ou multissensoriais, como se diz atualmente, ele fala sobre uma atitude. Preste atenção, pai, preste atenção, mãe. Até você que ainda não é pai ou mãe, mas um dia vai ser. Veja que ele está falando de uma atitude, e essa atitude tem a ver com uma visão global de todo momento, como um momento de ensino e aprendizagem. Olha o que é que ele diz assim: estas palavras, verso 6, que hoje te ordeno, elas estarão primeiramente no teu coração, mas tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho. Diz mais, que eles deveriam inculcar a seus filhos quando eles fossem se deitar e ao levantar-se. Diz mais, que os filhos deveriam ver essas palavras como algo atado, como sinal na sua mão, como um frontal entre os seus olhos, e até mesmo escrito nos umbrais das portas. Os judeus levaram isso literalmente. Então, por isso que ainda hoje você vê eles com pedacinhos da lei amarrados com fios de couro e pedaços da lei postos aqui sobre as suas mãos, e algumas vezes até na testa, com pedaços da Bíblia dentro de caixinhas de couro amarrados atrás, porque eles levaram isso literalmente. Se você entra numa casa de um judeu, no umbral da porta você vai encontrar uma mezuzá, e a mezuzá tem porções da Escritura no vidrozinho transparente, e quando o judeu entra na casa, ele toca naquela mezuzá, muitas vezes é a lei do Senhor, algumas vezes é esse texto aqui. Ele toca para entrar e entender que ali ele está entrando no lugar onde a palavra de Deus reina, e quando ele sai da casa, ele toca naquela mezuzá para lembrar que ele vai sair para a vida, e a palavra que reina na sua casa deve reinar nas suas atitudes externas. Mas eu particularmente entendo que essa literalidade dos judeus pode escorregar facilmente para um legalismo. Aquele legalismo que faz você ter versículos bíblicos espalhados na sua casa, aquele legalismo que faz você abrir a Bíblia no Salmo 91 na sala da sua casa, aquele legalismo que faz você até mesmo fazer o culto doméstico todo dia por cima de pau e pedra, às vezes com raiva do menino que não quer ficar com você, puxando pelo braço, dando cascudo num, mas para cumprir a lei você faz o culto doméstico todo dia e perde o sentido. E o sentido não tem a ver com uma literalidade mecânica e fria, tem a ver com uma atitude. Sabe qual é a atitude, pai e mãe? É a atitude de colocar Deus como ensino em todo momento que você tiver a oportunidade de inculcar a seu filho. Sabe aquele filme que você flagra ele assistindo, aquela série do Netflix, aquele conteúdo da internet, que você julga que não é apropriado para a idade dele, ao invés de simplesmente desligar e tirar,
Que tal colocar aquilo tudo à luz da Escritura para que o seu filho comece a discernir e ter a capacidade de comparar o que é certo com o que é errado e fazer a boa escolha? Que tal, ao invés de simplesmente dizer e reproduzir o modelo que sua mãe e o seu pai tinham como argumento final quando mandavam você fazer alguma coisa e você perguntava por quê e você respondia, porque eu quero, porque eu sou seu pai, porque eu estou mandando? Que tal gastar um pouquinho mais de tempo, um pouco mais de paciência e aproveitar aquele momento e dar os motivos não legalistas, não porque o povo da igreja vai ver você fazendo e eu não quero ter vergonha, não por isso ou por aquilo outro, mas porque, lembra meu irmão, lembra meu filho, lembra minha filha, nós somos um povo da aliança, nós amamos a Deus acima de todas as coisas, e essa é a razão porque nós fazemos isso e não fazemos aquilo, porque tomamos essa escolha e não a outra. Isso dá trabalho? Claro que dá. Isso faz a gente perder tempo? Claro que faz. Isso a gente precisa ter paciência, porque não vai ser da primeira vez que ele vai entender? Claro que sim. Isso vai testar a nossa tolerância? Sim. Isso vai nos fazer, inclusive, refletir se somos coerentes com aquilo que nós queremos que eles sejam. E, portanto, vai servir de ensino não somente para eles, mas de ensino recapitulado para nós? Sim. Mas a pergunta que eu faço não é exatamente isso que nós estamos propondo, fazer do seu lar uma escola? A ideia não é justamente essa, que da mesma maneira como você coloca uma criança na escola, ela faz o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, depois faz o ensino médio, aí você então chega à conclusão que ele está pronto para ir para a faculdade. Mas você esquece que existe uma escola em paralelo, muito mais importante, que acontece não no ambiente da escola cara que você paga, mas da escola gratuita que você tem na sua casa, que já está paga, porque o aluguel já está pago, a compra já está paga, o financiamento está pago todo mês, e que você tem acesso, não no tempo formal, vamos ter agora a aula da Escola Bíblica Dominical, revista para a família Rodrigues. Não. Que tal o momento singular em que você pode aproveitar uma conversa da escola para a casa e da casa para a escola, um passeio, e intercalar com conteúdo bíblico? Diz o texto que nós devemos falar assentado em nossa casa e no caminho, ao deitar-nos e ao nos levantar, fazendo com que as nossas mãos, e isso é o significado não literal do texto, que as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos com as mãos, seja um sinal da presença de Deus, aquilo que os nossos olhos e que formam a nossa consciência, a nossa razão, a nossa mente, muito mais do que uma caixinha de couro com um versículo bíblico, mas as atitudes racionais, prudentes, de bom senso, com sabedoria divina no meio, para que tenhamos decisões corretas, sejam de fato aquilo que os nossos olhos foquem, um caminho reto, nem se desviando para a direita, nem se desviando para a esquerda. E de maneira ainda mais significativa, tendo uma placa de escola na porta principal da sua casa, não numa mesusa judaica, mas numa compreensão de que seu filho, ao entrar por aquela porta, e você, ao entrar pela sua porta, você entra no lugar sagrado em que coisas são ensinadas e coisas são aprendidas, quer você queira, quer você não queira. Porque quer você queira, quer você não queira, a sua casa é a sua escola prática para os seus filhos. Se eles virem decisões sendo tomadas sem que Deus seja consultado, eles aprenderão na vida deles a tomarem decisões sem que Deus seja consultado. Se eles virem que os nossos valores materialistas, financeiros, é o que determina se nós vamos fazer isso ou fazer aquilo, se nós queremos ganhar mais dinheiro simplesmente porque queremos ter mais conforto, um carro maior, um apartamento maior, são estes valores que eles terão para a vida deles. Se eles aprenderem e virem de nós, e aprenderem naturalmente, por assimilação, por modelagem, que quando nós discordamos um do outro, nós gritamos um com o outro, nós levantamos a mão um com o outro,
Nós usamos de palavras que nós proibimos que eles usem com os colegas, mas nós usamos como casal ou em relação a eles. O que é que eles estarão aprendendo se não isso? Eles aprenderão de uma forma ou de outra. A grande questão é o que você vai decidir ensinar, intencionalmente fazendo do seu lar uma escola. Queridos, quando tudo isso fosse feito, certamente produziria um resultado. E aí eu falei da primeira razão, eu falei do primeiro conteúdo, eu falei da primeira metodologia que Deus usa, que tem a ver com uma atitude global de ensinar em qualquer momento. Pois agora eu vou dizer a primeira reação que você vai provocar nos seus filhos, e que está no versículo 20, que é uma reação deles inquirirem e perguntarem como isso faz sentido na vida deles. Veja que no verso 20, Deus permite que Moisés preveja o que eventualmente os filhos vão reagir. Diz assim: quando teu filho no futuro te perguntares, dizendo: o que significam os testemunhos, e os estatutos e os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, ou seja, quando aquilo que você ensinou produzir uma reflexão, que eles perguntem qual o significado de tudo isso, que razão tem para tudo isso, e como isso deve se processar na vida cotidiana e diária, no futuro da vida deles, então você vai dizer aquilo que eu vou lhe falar agora. E o que Moisés recomenda que se falassem? Recomenda que eles voltem o olhar dos filhos para o começo de tudo. E digam assim: sabe, filho, você existe porque papai e mamãe existem. Papai e mamãe só existem porque Deus deu vida e existência. Sabe aquela comida que a gente passou a vida toda comendo? Papai trabalhou para caramba, mamãe também. Mas se Deus não tivesse dado saúde, se Deus não tivesse dado emprego, oportunidade, condição de se formar, de criar receita, renda, nós tínhamos passado fome, filho. Você era tão pequenininho e nem percebia, porque às vezes papai e mamãe não comiam o que gostava de comer para dar o que você gostava de comer, porque papai e mamãe também receberam isso de vovô e de vovó, porque é assim que filhos recebem dos pais, e é assim que os pais fazem com os filhos. E aí, nesse diálogo abençoado, você levando para o início de tudo, você então vai entender o sentido e fazê-los entender o sentido da aliança. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se eu pudesse escolher um assunto para pregar todo domingo, de manhã, de tarde e de noite, para vocês o resto da minha vida, eu gostaria de pregar para vocês sobre o sentido da aliança que Deus fez conosco. Porque é este o núcleo que dá sentido a todas as outras coisas. Eu vou colocar nesses termos. Nós não éramos para ser o que somos. Nós não éramos para crer no que cremos. Não éramos para receber o que recebemos. Nós não tínhamos nenhum motivo para estar onde nós estamos agora, para conhecer o que nós conhecemos, para crer naquilo que cremos, para saber das verdades que nós sabemos. Nós não seríamos diferentes de qualquer outra pessoa em qualquer outro lugar do mundo, com uma única exceção: é que Deus nos escolheu, e nos escolheu para fazer conosco uma aliança. Essa aliança não dependeu em nenhum momento de você, a não ser no momento em que você ouviu falar dela, e Deus abriu o seu entendimento e fez você ver, e concedeu a você uma convicção, para que você cresce nessa aliança, e pela fé você recebeu e aceitou a parte que lhe cabia dessa aliança, que era se submeter a este rei, a esse Senhor e a este Deus. Mas nada você fez para isso. Nada. Você faz parte de uma aliança que foi proposta por Deus para você, quando você ainda não tinha nem consciência. E se isso parece ser algo estranho, ditatorial, despótico, tirânico para você, deixa eu lhe fazer uma pergunta: e você escolheu os pais que você tem, por acaso?
E você escolheu a família onde você ia nascer, por acaso? Das duas, uma, ou você acredita que isso foi acaso, ou você acredita que existe uma mão invisível que determinou essas coisas para você. Eu prefiro crer que existe uma mão invisível, a mão da providência divina, que fez com que eu cresça naquilo que eu creio hoje, que fez com que meu pai, um homem com a 4ª série primária, que mal sabia ler e escrever, desejasse ler tanto, que lesse os livros que ele leu, os jornais que ele leu, e quando teve um filho, deu até o nome do livro, primeiro que ele leu ao filho, e ensinou ao filho que só tinha um jeito de uma pessoa pobre se progredir na vida, que era estudando, estudando, estudando. E eu estudei, e quando eu olho para trás hoje, e vejo que um homem que não conhecia Deus, não reconhecia Jesus como Senhor, mas de uma forma absolutamente soberana e graciosa, Deus usa para me gerar e gerar os meus irmãos, me criar com esse tipo de ensino, e fazer com que, quando eu ouvisse da palavra de Deus, eu amasse tanto essa palavra e gostasse tanto de ler, que quando me converti aos 15 anos, em 2 meses e 17 dias, eu li essa Bíblia toda. E desde então me apaixono por conhecê-la e fazê-la conhecida. A pergunta que eu lhe faço, será que tudo isso foi acaso? Ou a providência divina me escolheu e me pôs numa aliança para a qual eu, por mim mesmo, jamais buscaria? Perceba, portanto, que existe algo especial em você estar aqui. E existe algo especial em você ter aquele menininho e aquela menininha, ou ainda vir a ter. É que Deus deu esses meninos para nós, não para deixarmos uma herança para eles. Na verdade, se deixarmos muito dinheiro, talvez vamos fazer mais mal do que bem. Porque você sabe que você dá valor a determinadas coisas hoje, porque teve que lutar por elas. E talvez se você der de mão beijada aos seus filhos, talvez eles nunca terão o valor, e nunca darão o valor que você dá às coisas, como o trabalho árduo, o estudo, a perseverança, a persistência. E nós, de maneira tola, queremos poupar os nossos filhos das lutas que passamos, dando a ele aquilo que não tivemos. E deixamos de dar aquilo que nós temos, porque fomos escolhidos. E o que nós temos, porque fomos escolhidos, é aquilo que Deus deu para mim. Lembra que o texto diz que antes de você inculcar a seus filhos, essas palavras que hoje te ordeno, no verso 6, estarão primeiro no teu coração, porque ninguém dá aquilo que não tem. Esses meninos e meninas, os nossos filhos, um dia entrarão na terra prometida. E um dia, quando eles estiverem na terra prometida, eles farão perguntas para dar sentido à existência deles, baseado naquilo que eles aprenderam quando estavam ainda na peregrinação. Fazendo uma analogia meio grosseira, o tempo de vida que eles estão em casa é o do mesmo tipo de tempo de vida de preparação para que um dia eles tenham a própria casa. E você, homem, trate de ensinar seu filho a ser um marido e um pai. E você, mulher, trate de ensinar a sua filha a ser uma mulher e uma mãe, porque isso escola nenhuma ensina. Programa de Ministério da Educação e Cultura nenhum ensina. Base nova de conteúdo do ministério nunca ensinará, porque isso Deus deu a nós, pais. Faça do seu lar uma escola. E não se arrependa, nunca, daquilo que só você pode ensinar a seus filhos hoje, para que eles não esqueçam nunca. A coisa mais interessante é, hoje, eu não sei quem foi, alguém da igreja, postou uma frase que eu já usei aqui e que me fez lembrar minha mãe. Quando a gente tinha alguma atitude que eventualmente era mais rebelde, eu já falei sobre isso aqui, ela dizia assim, olha, você me respeita, eu não sou uma parceira sua não. Sua mãe certamente, se for nordestina, em algum momento deve ter dito isso para você. Você me respeita, eu não sou uma parceira sua não, eu não sou um parceiro seu não.
São coisas que a gente nunca esquece. Eu não tive a alegria de ter pais que me criaram conhecendo o Senhor. Tive pais que me criaram conhecendo valores. Valores podem ser ensinados, mesmo por pais que não conhecem o Senhor. A diferença dos que conhecem o Senhor é porque você dá as melhores razões para alguém ser honesto. Você dá as melhores razões para alguém ser ético. Você oferece as melhores razões para alguém ser correto na vida. Porque tem a ver não com o que as pessoas vão pensar dele, ou com o prejuízo que ele vai produzir se não for honesto. Tem a ver com o temor ao Senhor, que é o princípio de toda sabedoria. Quando a gente diz a um filho, filho, vale a pena ser honesto, porque Deus ama a honestidade, é diferente de você dizer, filho, vale a pena ser honesto, porque senão você vai se dar mal na vida. Ele vai aprender de alguma forma a ser honesto, mas a razão que ele terá para ser honesto será muito mais profunda e duradoura se você apontar para Deus. E eis aí o privilégio que nós temos. Que privilégio tremendo, queridos. Esses pequenininhos e alguns nem tão pequenos, eles estão debaixo das nossas asas, não apenas para proteger e para nutrir, mas para criar. Você entende o que é criar? Não é dar as coisas. Criar é moldar. Criar é formar. Criar é edificar. Criar é estruturar. Criar é direcionar. Criar é ensinar o limite. Criar no caminho do Senhor. É um privilégio que Deus dá a cada um de nós. Faça do seu lar uma escola. E se não for soar muito dramático, entenda o que eu vou dizer. Porque é melhor você ensinar um filho na escola do lar do que ter que visitá-lo na tragédia de um presídio. Recentemente, eu fui visitar uma pessoa relativamente próxima. Eu saí daqui de João Pessoa e fui a uma cidade próxima visitar pai e filho, ambos numa situação muito complicada, tendo que prestar contas à justiça. E eu visitei primeiro ao pai, num regime semiaberto. Conversei com ele, tomando café na mesa dele, enquanto ele esperava a hora de ir dormir no presídio. E falava para ele sobre a palavra de Deus. E orava com ele. E no final, eu disse, agora eu vou visitar seu filho. Mas o seu filho eu vou ter que visitar no presídio. E ali, irmãos, eu não sei se você já teve a oportunidade de visitar alguém no presídio. Sabe, assim, independentemente se a pessoa é culpada ou não, aquela imagem de uma pessoa de trás de grades, como um bicho, é talvez uma das imagens assim mais terríveis de você ter nos olhos. E quando você saiu de uma visita a um pai, que falhou tremendamente em criar aquele filho no caminho do Senhor, e quando aquele filho cresceu, reproduziu aquilo que viu o pai fazendo, essa imagem fica multiplicada milhares de vezes na forma de tragédia. E ali, sem poder entrar, botando a mão entre as grades da cadeia, segurando na mão dele, falando a palavra de Deus para ele e orando por ele, me veio à mente essa mensagem que eu pregaria nesse domingo, isso aconteceu 2 semanas atrás, e me fez pensar assim, nós temos uma opção, fazer do nosso lar uma escola. Se não usarmos bem essa opção, nós corremos o risco de ter que visitar os nossos filhos na cadeia. E digo mais, a aquele filho, com muita dor no coração, por ser uma pessoa muito próxima, eu disse assim, fulano, não saia daqui revoltado quando você cumprir a sua pena. Sabe por quê? Porque o que Deus está lhe dando é um livramento.
por mais estranho que pareça. Hoje, ao invés de estar visitando você na cadeia, eu poderia estar visitando o seu túmulo, porque quem se mete no crime sabe como sai de casa, mas não sabe se volta e como volta. Deus está lhe dando a oportunidade de um tempo aqui dentro para você refletir, para você pensar se essa é a vida que você quer. Se suas 3 filhas, uma com 14, ou com 12, outra com 10, vão ser criadas sem o pai. Pelo exemplo prático de ver o pai na cadeia, se você vai querer isso para suas filhas. Aproveite esse momento e esse livramento que Deus lhe dá para tomar essa lição que você deveria ter aprendido em casa e não aprendeu, que seu pai deveria ter lhe ensinado e não ensinou, e por isso eu estou aqui nessa cadeia lhe visitando. Não quero soar dramático, irmãos, mas sabe aquelas agruras que a gente passa às vezes, vendo os filhos passarem as lutas da gente? Nem todas são culpas nossas. Eles fazem as opções deles muitas vezes e fazem as opções deles erradas. Mas em boa parte, nós poderíamos ter, de alguma forma, ajudado, se nós intencionalmente fizéssemos do nosso lar uma escola. Não perca tempo. Comece hoje. Amanhã cedo, faça do seu lar uma escola. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Curva a sua cabeça por um instante. Esse é o tipo de mensagem que todos nós, sem dúvida alguma, de uma forma ou de outra, numa intensidade ou noutra, nos sentimos culpados por ela. Porque nenhum de nós é tão bom professor que aplique esses princípios de maneira correta, contínua, permanente. No que é que você tem falhado, meu irmão? No que é que você tem falhado, minha irmã? O que lhe vem à mente que você poderia fazer diferente? O que vem à mente que você poderia corrigir na sua própria atitude? Coloque isso diante de Deus. Lembre que como filho ou filha, na presença de Deus você está como num lar. E Ele é o seu pai que lhe ensina, para que você ensine a seus filhos e netos. Portanto, aprenda dele. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele ensina, ele convida ao aprendizado, ele chama você a aprender, para você poder ensinar. Coloque sua vida diante de Deus. Diga assim: Senhor, eu quero contribuir para que meu lar se transforme numa escola. Dá-me sabedoria, persistência, força e graça. Faça isso agora em oração. Ó Deus amado e querido Pai, nós ouvimos a Tua voz e pedimos que ela ressoe e repercuta no nosso coração, Pai, e que ela produza decisões, escolhas, definições, que transformem paulatinamente, consistentemente, o nosso lar numa escola, para nós e para os nossos filhos. Dá-nos a Tua graça e sabedoria em como fazer isso. Se nossos filhos são pequenos, pelo tempo que o Senhor nos der junto a eles. Se já são grandes, ajuda-nos a ensiná-los mesmo à distância. E, acima de tudo, regar este ensino pela intercessão de pais e de mães que o Senhor ouve, mesmo quando os filhos já estão longe. Ó Deus, abençoa, Senhor, essas famílias aqui, para que sejamos famílias que transformem o lar numa escola. Em nome de Jesus, amém, Senhor.